Fala aí, Gabi. E boa noite, Prazer. tudo bem? Vendo você agora, olho no olho, né? Então vamos lá, vamos começar aqui. E aí, conforme a galera for entrando aí, se a galera quiser interagir, se a galera estiver assistindo depois também, quiser interagir, mandar mensagem, curtir, compartilhar, mostrar para os amigos, é muito importante, fortalece nosso trabalho. Isso aí, isso aí. E aí vamos dando sequência aqui a nosso bate-papo, né? Uhum. Sobre essa área que eu não conheço muito para aprender. Espero aprender muito com você hoje. E sobre a nossa região amada aqui, que é a Zona Oeste do Rio. Sim, com certeza. Ó, o Fabrício aqui perguntando se é Rita. Não, não é Rita, é a Gabi. Outro talento da Zona Oeste. Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer muito por você ter topado esse papo, topado participar dessa live. Estou começando esse projeto novo, que é o Diálogos da Zona Oeste. Diálogos Zona Oeste, na verdade. E aí, espero que seja o primeiro de muitos. E aí, se tudo der certo, ó, você vai ter entrado para a história como a primeira edição. Então, muito obrigado por ter participado aqui, ter chegado junto. Agradeço pela confiança, sabe? Todo mundo está começando agora, né? Então acho super importante um fortalecer o outro. Estamos aí para Sem isso. dúvida. Tamo junto, tamo junto. Agora vamos partir para o que interessa. Vamos iniciar nosso papo aqui. E aí, primeiro de tudo, eu queria que você dissesse um pouco quem você é, como que você se define, como você se enxerga, e também contasse um pouco sobre a sua infância, a sua história e a sua relação com a nossa região. Então, se você puder fazer esse breve apanhado, porque talvez muitos dos que estão assistindo a gente sejam seus seguidores também, ou tenham curiosidade para conhecer um pouco mais quem é a Gabi. Uhum. Então, vamos aproveitar esse bate-papo aí para também falar um pouco sobre quem é a Gabi do ponto de vista dela, né? E aí contar um pouco da história dela e tudo mais, como ela se enxerga. Então, a palavra é sua, minha amiga. Bom, vamos lá. Meu nome é Gabriela Rodrigues, eu tenho 26 anos. Sou nascida e criada na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Eu moro no bairro de São João do Camará, nasci aqui, cresci aqui. Praticamente toda a minha família é da Zona Oeste do Rio, né? Daqui do entorno. Assim, a minha infância, você falando assim, bate até aquela nostalgia, né? Porque, assim, eu me imagino uma pessoa muito determinada, muito focada, assim, né, no objetivo. E eu também não me importo, às vezes, de dar um passo para trás para conseguir dar outros mais adiante. Em relação à minha infância, que eu acabei cortando, bom, eu cresci numa região que é uma região periférica, né? Eu cresci numa casa, até uma casa muito boa, né? Meu avô construiu essa casa há, sei lá, 50 anos atrás. Mas no entorno da minha casa se tornou uma região periférica, então eu vi muito dessa vivência de favela, que tem presente fortemente aqui na Zona Oeste, né? Tipo, cercado por várias favelas. Em relação ao bairro de Campo Grande, o meu pai foi criado lá, nasceu, cresceu lá. Meus tios também, irmãos dele, né? Então, tem algumas infâncias, estou tentando relacionar com o bairro, né? Tem algumas infâncias, umas memórias de infância, tipo, da minha visita lá ao bairro, né? A casa minha família tem de lá. É muita coisa, assim, pra Era qual falar. região? Era qual região ali? Desculpa Eles são cortar, da Vila mas Nova. era. Mas Vila Nova? Vila Nova. Ih, meu vizinho, então. Eles são da Também sou Vila daqui Nova. da área. Mas a infância deles, quando eles foram morar em Campo Grande, na verdade, quando meu avô foi morar em Campo Grande, era, tipo assim, o bairro estava começando, né? Aquela questão dos loteamentos, etc. E aí, eles têm umas memórias, assim, bem surreais da infância deles, né? Você falou da minha, mas agora eu já pulei pra deles. Que é muito viva, assim, tipo, de andar, de correr, essa coisa de agricultura, de ir na fazenda de não sei quem, de ir no outro sítio, e etc. Eu acho, inclusive, isso acabou refletindo na minha infância, né? Na infância dos meus irmãos também. Acho que é isso. Tentei resumir ao E aí, máximo. você tem alguma lembrança de brincadeira que você fazia? Você já brincava com customização de roupas, por exemplo? De Mais ou menos. bonecas? Mais ou menos. Assim, o meu caminho com a moda começou, na verdade, com a minha irmã, porque ela que quis sempre fazer moda, né?
E aí, como a gente tem uma diferença de idade um pouquinho grande, quando ela estava na faculdade eu ainda era criança. Eu acabava vendo ela fazendo os trabalhos, acabei indo para a faculdade com ela algumas vezes. Minha mãe estava sempre ajudando, né? Então eu estava sempre ali naquele meio. E aí acabou que eu aprendi muita coisa, essas questões de customização que você falou, que ela sempre fez muito bem. Desenho também, eu aprendi a desenhar com ela. Tipo, quando ela começou a faculdade, eu aprendi a desenhar praticamente junto com ela, né? Eu lembro que eu pegava as anotações dela de faculdade, ficava copiando, usava lápis de cor. Ela nem sabe disso. Tá sabendo agora. Bom demais. Então, ó, a gente já vê que desde a da sua origem lá, da sua infância, já teve um indicativo, né? De Uhum. que essa parte aí da arte, da moda, já É, estava ali aflorando de certa forma, né? a nossa avó também costurava, né? Então, assim, a costura é uma coisa que acaba se perdendo com o tempo, mas aí você pensa, tipo assim, esse dom veio de algum lugar. Isso não brotou do nada. Vem ali das gerações passadas, né? Acaba que é muito isso, né? Na vida, muito do que a gente é do que a gente conviveu, de quem a gente Exatamente. cruzou nessa vida. Eu acredito muito nisso, né? E aí a gente chegou onde chegou, a gente é como é, muito resultado da soma de tudo que a gente encontrou nessa trajetória, nesse caminho, né? Tudo que foi Então, bacana ouvir um pouco dessa, pessoa começou. dessa tua história aí de infância. Desculpa te cortar. Pode completar. Não, aí era essa minha vivência com a moda, né? Começou assim. A minha mãe também tem algumas aptidões artísticas, mas na época da minha mãe não era algo, tipo assim, fazer faculdade de artes, não era algo comum, né? Tanto que ela sempre incentivou a gente fazer o que a gente quisesse. E aí, eu era dessas crianças que, tipo assim, ficava assistindo Arte Ataque na Disney, imitava tudo, acabava com as tintas da casa, nossa, era terrível. Mas sempre alguma coisa. Viu? Ó, às vezes a gente não enxerga agora a utilidade, né? Não liga os pontos nesse momento, mas quando a gente, depois de um tempo, olha para trás, a gente fala: então, ó, se não fosse isso, se não fosse aquilo, eu não tinha chegado onde eu tô. Então é isso, a gente ter calma, ainda mais nesses tempos de pandemia, né? Que bate ansiedade muitas vezes. A É gente ter verdade. calma, seguir caminhando, que aí lá na frente a gente vai entender tudo. Uhum, isso aí. Show de bola. Agora, passando um pouco para outra trajetória, para outro passo, né, da nossa conversa, eu queria saber um pouco da sua trajetória que desembocou nessa sua formação profissional, né? Eu sei que você falando da sua história de infância, meio que já deu esse indicativo, né? Mas queria que você falasse um pouco mais sobre quais fatores, ou pessoas, ou situações que fizeram você chegar nessa decisão de investir nessa carreira e de se capacitar nessa carreira do design de modas. Ainda mais sendo do subúrbio, que eu acho Verdade. incrivelmente disruptivo, né? Porque a gente, quando pensa nessas carreiras, a gente pensa na galera da Vieira Solto, É. Ipanema. Então, eu queria que você contasse um pouco de que fatores que fizeram você entrar nessa trajetória e também falasse um pouco algumas histórias que te marcaram durante esse processo, né? Na faculdade, observando a sua irmã, a sua avó. Se teve alguma história que mais te marcou, né? Essa trajetória aí já Então, da parte profissional. eu acho que eu sempre gostei de arte. Isso foi uma coisa sempre minha. E aí chegou um momento que, assim, a minha irmã fazia moda e eu também não achava um mercado justo, né? Mas assim, tanto que eu não consegui fugir disso, né? Mas eu não conseguia me ver fazendo artes plásticas ou nenhuma outra coisa do tipo. E aí, até lutei um pouquinho contra, né? Mas eu fiz, inclusive, fiz a mesma faculdade que você, não o mesmo curso, mas eu estudei na Rural durante um ano e um mês, mais ou menos. Sério mesmo, cara? Sério, sério. Ruralina, ex-Ruralina. Porque Uma vez Ruralina é Ruralina para sempre. Então é Ruralina também. a minha primeira opção sempre foi arte e a segunda sempre foi trabalhar com turismo, né? Só que esse negócio de primeira e segunda opção, isso nunca dá certo, na verdade. Porque a segunda opção não é pra você mesmo, né? E aí eu cheguei a fazer um ano e meio de pedagogia musical, aí foi quando eu decidi, falei, não, eu realmente não quero fazer isso, não quero isso pra mim. E aí eu entrei na faculdade de moda no mesmo ano, né, no segundo semestre. E apesar de estar decidida a trabalhar com arte, eu fiz também
no ano e meio da faculdade, e eu também sou modelo. E aí surgiu a oportunidade de eu viajar, né? E aí eu falei assim, e aí, o que eu faço? Fico. Aí eu decidi trancar a faculdade para poder viajar. Fiquei 2 anos fora. E aí quando eu decidi voltar para terminar, inclusive eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, assim, porque quando a gente tem essa pressão de fazer faculdade quando sai da escola, né? E a gente não tá Já preparado para isso. encadear, né? Já botar na sequência, né? Essa pressão da sociedade de querer tudo no mesmo padrão. Não tem regra, É, não tem um mapa, né, para ser seguido. Então, a parada é deixar fluir, né? Eu acho que você sim. fez certo. Você falando aí que teve uma experiência fora, só antes de passar para o resto dessa. Só antes de passar para o resto da sua história, da trajetória, queria que você comentasse um pouco sobre essa experiência que você teve de 2 anos no exterior. O que mais te marcou nessa experiência aí? O que você leva com você dessa experiência? Porque 2 anos não são 2 dias, né? Então, só antes de continuar, queria que você falasse um pouco sobre essa experiência aí de 2 anos fora. Então, além de você conhecer outras culturas, né? Eu passei acho que por, sei lá, uns 5 países diferentes. Além de você conhecer outras culturas, como eu fui trabalhar com moda, é um outro mercado, né? Completamente diferente. E eu acho que o que mais marcou, assim, para mim foi poder trabalhar com essas grandes marcas, né? Que a gente vê daqui, tipo, como se fosse uma coisa muito distante. E você vê os estilistas, né? Os grandes estilistas pessoalmente, você poder vestir aquelas roupas, você entender como é que funciona, né? Quer dizer, você acha que entende, mas você ainda tem uma vivência de estar ali bem perto, de ver a disciplina, como é que aquilo é feito, sabe? E eu acho que isso que foi me moldando para querer voltar para a faculdade e fazer tipo, melhor. E aí, quando eu voltei, eu acho que eu voltei com outra cabeça, com outra maturidade. E isso incentivou muito para que eu conseguisse fazer esse trabalho final da forma como eu fiz, sabe? Eu trabalhei com estilistas assim, que eu nunca imaginei que eu pudesse trabalhar, né? Então, eu acho que te dá um peso isso, né? De você querer ser se dar o máximo, né? Para a sua profissão. E eu acho que é muito isso, né, cara? Nossa trajetória na vida aqui é curta, é limitada, né? Então, eu acredito muito nessa questão. Se a gente puder ter o máximo de visões, né, o máximo de experiências, fazer um mix dessas experiências, é daí que surge a criatividade, as coisas inovadoras, disruptivas, né? Então, acho fundamental ter essa experiência e acho maneiro. Você passou por quais países? Você não chegou a comentar. Bom, primeiramente eu fui para passear mesmo, depois que eu fui a trabalho, né? Eu fui para a Suíça, fui para conhecer a Suíça, conhecer a França, conhecer a Itália. Depois a trabalho, aí eu fiquei na Itália e esqueci o outro. Holanda. Ah, show de bola. Fui na Inglaterra também, Sim, mas foi sim. muito Então, rápido, assim. Foi só para fazer uns apontamentos e depois eu voltei. show de bola. Não, a gente sabe que a Itália tem uma tradição gigantesca em relação à moda, né? Então, de certa forma, você foi pro coração aí da criatividade da tua área, né? Pois é, exatamente. E foi onde eu fiquei mais tempo, né? Fiquei acho que 9 meses na Itália. 9 meses. É isso, 9 meses. Direto. Bom, bom demais. Praticamente uma gestação aí, né? Um bebê que nasceu esse tempo. Pois é, exatamente. Isso. E aí voltei e terminei a faculdade, né? Não terminei tão rápido quanto eu esperava, mas porque são muitas práticas, né? Muito conteúdo. Então eu falei assim, bom, vou fazendo devagarzinho para fazer direito. E aí eu também fiz mais 1 ano e meio praticamente de faculdade. E aí, avançando um pouco mais na nossa conversa, vamos falar um pouco sobre aquela matéria que saiu, né, recentemente, que foi o ponto que me fez conhecer você, seu trabalho e tudo mais. E aí eu queria perguntar para você qual foi seu sentimento, né, quando você viu a matéria saindo. Me conta um pouco sobre os bastidores aí, né, dessa matéria, como é que chegou no dia, como é que foi todo esse contexto aí.
Conta um pouco pra gente. Eu não sei nem te dizer qual foi o sentimento. Foi muito de repente, muito repentino. Acho que ninguém estava esperando isso, de repente, bum, tava lá. E eu até falei isso no meu Instagram, eu falei isso, que quando eu comecei o TCC, eu tinha muito medo do meu tema. Porque era um tema muito intimista, um bairro que ninguém tá nem aí pra história. Então eu fiquei com muito medo de não ser bom, sabe? E aí quando eu vi isso, eu falei, não, realmente, foi muito bom. Eu tive uma ótima escolha. Não, e acaba que mexe também com um sentimento de uma galera que tem aqui, que eu vejo surgir, né, de uns anos para cá, de tentar fazer um resgate da história, um resgate da valorização regional, né? E eu acho Sim. que para a gente conseguir desenvolver essa região, a gente tem que tentar fazer esse resgate mais vezes, né, da história, valorizar, e aí o caminho pode ser por diferentes formas, inclusive através da moda, por que não? Você concorda? É verdade. Concordo. Pesquisei vários e vários e vários livros, artigos sobre isso, e é sempre assim, arara, calçadão de Ipanema, flor não sei do que. E eu falei assim, caraca, tipo assim, é sempre a mesma coisa, sabe? Por que a gente não. A gente tem tantos lugares aqui no Rio de Janeiro, por que é sempre a mesma coisa? E aí eu comecei a pesquisar, né? A fazer pesquisa bibliográfica. E aí fui encontrando conteúdo. Aí foi aí que eu tive, tipo, não, agora dá pra fazer. Aí deu o start do projeto. E no dia que a matéria saiu, eu recebi muita mensagem, tipo, de pessoas que são de Campo Grande e se sentiram super representadas. Eu acho que isso foi tão importante, tipo, não só pra mim, sabe? Mas para as outras pessoas, tipo assim, eu consigo fazer isso, sabe? Isso não é uma coisa só pra quem mora na Zona Sul. Tipo, a gente pode fazer também. Isso foi super importante, assim. Fiquei lisonjeada de ser a pessoa que, sei lá, que foi a pontinha ali do iceberg, entendeu? Show, show de bola. Agora me conta um pouco sobre a marca em si, né? A marca que você desenvolveu durante esse trabalho de conclusão de curso, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre quais são os conceitos envolvidos nela, falasse um pouco sobre esse processo de criar uma marca e tudo mais. Quando a gente começa a fazer o TCC tipo de moda, geralmente, pelo menos na minha instituição, ou você faz para a marca, como se você fosse esse projeto pertencesse àquela marca, ou você cria uma marca própria. E a minha orientadora falou assim, Gabi, eu acho que o seu tema é muito intimista para você dar esse trabalho para uma marca, né, aleatória. Então, eu acho melhor você desenvolver a sua marca. E a gente faz o desenvolvimento, o nome, faz uma simulação de um plano de negócios e fica lá guardadinho, né? Você acha que não vai usar aquilo para nada, mas vai ser. E na realidade, tipo assim, a marca ainda está engatinhando, né? Praticamente nasceu agora. E praticamente, assim, eu não acredito que é uma marca que seja sustentável. Mas eu acho que é uma marca que presta atenção nessas questões que estão surgindo, né? E tenta atender a isso da forma mais ecológica possível, digamos assim. E tanto que todas as roupas, elas são compostas de algodão, elas são feitas de algodão, né? Pelo menos 85% de algodão, os tecidos, variações de tecidos, mas todos com algodão. A minha ideia inicial era fazer com algodão orgânico, só que, como assim, a gente estava nesse período de pandemia, o correio estava meio confuso, entregando coisas erradas, endereços errados. E aí esse material não tem no Rio de Janeiro, né? E aí eu falei, bom, acho que eu vou abortar essa missão, porque pode dar problema. E aí eu acabei usando o algodão normal, que está no mercado já. Mas aí todas as peças elas são feitas de algodão 100%. As duas peças que eu confeccionei, né? E eu também utilizei alguns materiais de reuso, né? Para poder... materiais que seriam descartados, né? Para poder compor isso. Por exemplo, jeans, né? Das calças jeans que a gente vai usando, vai doando, vai jogando fora. Eu utilizei esse jeans para fazer acessórios. E utilizei também cobre de fiação antiga, que era da minha casa, para fazer joias, né? A gente fundiu, mandei pro Ourives, ele fundiu para poder criar esse material. Acho que é isso. Show de bola, show de bola. Queria que você mostrasse aí, você tem alguma peça aí
por perto da coleção para mostrar aí para a galera que está assistindo, para a galera que não viu na matéria do dia, mas pode ver agora em primeira mão aí, talvez. Vou começar Você pode mostrar aí. E aí você pode ir explicando também, né? Um pouco sobre o conceito, que fator que representa. Uhum. Esse bracelete eu me inspirei na casca da laranja, né? Que era símbolo econômico do bairro. E tanto que tem aquela escultura que tem no centro, tem vários pontos do centro de Campo Grande, aquelas esculturas da laranja. E eu me inspirei nisso, né, para fazer esse bracelete. Ele é todo martelado, ele foi fundido, o cobre, colocado na forma, recortado, e depois ele foi tudo martelado para assimilar essa textura da laranja, né, essa textura esponjosa. E o que mais? Deixa eu ver aqui. Eu tenho um dos outros acessórios, que é o sapato, que é o feito com jeans de reuso, que eu te falei. Aqui nessa sandália tem jeans de duas calças jeans diferentes, né? Porque eu não usei as duas calças nos dois. Ela rendeu para fazer o outro acessório, mas aqui tem dois materiais diferentes, dois jeans diferentes. E a parte interna é de borracha mesmo, para poder dar a maciez, né, no caminhar, etc. Acho que deu para ver, né? Show, tá dando, tá dando. Aqui tem uma saia pareô. Na verdade, ela pode ser qualquer coisa. Eu usei como saia. Feita com segredo, que imita a flor de laranjeira. Ela é bem grandão, assim. Eu tô mostrando só um pedacinho. É bom nessa época do verão, né? Tipo, pra ir pra praia bom e tal. O recomendado não é sair de casa. Vou deixar pro próximo verão. E aí, Exato. foi feita à mão pela minha mãe, inclusive. Mãe, obrigada. E tem o vestido também, que também foi pintado à mão, foi uma estampa feita à mão. Vou mostrar só um pedacinho aqui da estampa que eu também fiz. Tá aqui, ó. Ah, boa. Ele foi todo pintado à mão com nuances de laranja, né? Foram pintadas uma de cada vez. E aí virou essa. Esse aí é o algodão? Inspiradas na... Como? Esse é de algodão, o tecido? Tudo de algodão. Isso aqui é uma gaze de algodão. Na verdade, é um algodão gasado, né? E ele é bem levinho, bem fresco pro verão. A ideia de usar o algodão também partiu disso, tipo, de ser uma roupa que tivesse sofisticação, né? E que tivesse frescor, porque nós moramos num bairro quente. Zona Oeste é um lugar muito quente. Então o algodão faz toda a diferença no vestuário pra gente aqui. 100%. E isso me faz lembrar uma questão, um fato histórico da nossa região, né? Um dos maiores polos produtores, né, de tecidos era a fábrica de tecido de Bangu, né? Que é aqui da nossa região. Então, de certa forma, a gente tem uma ligação com o design de moda e com essa questão da produção de tecidos e tudo mais aqui do nosso lado, né? Então, de certa forma, a gente tem uma vocação aí adormecida e a gente tem um traço histórico também ligando essa área aí, né? Das roupas, dos tecidos e tudo mais, né? Você já parou para pensar nisso? É verdade, com certeza. Já assim, quando eu comecei a fazer a escrever, né, o TCC, o livro que eu li, ele tinha essa... na verdade, ele era um livro que ele ia de Diodoro até Santa Cruz, né? O nome do livro é o Velho Oeste Carioca. E aí... escrito... Eu sabia. Desculpa te cortar, mas você falou do livro. Um grande amigo, um jornalista daqui de Campo Grande, grande amigo, abraço pro André, se estiver assistindo aí. Tamo junto, meu amigo. Deve estar aí fazendo os corres dele, que ele faz os corres com a bicicletinha para entregar os livros, né? Aí pode continuar, era só para dar esse salve aí pro André. Não, ele seguiu o Instagram da marca, eu fiquei super feliz. Porque eu falei assim, gente, eu nunca imaginei que ele fosse seguir, né? E aí eu mandei mensagem para ele, para contar, etc. Enfim, aí quando eu li esse livro, já vem essa questão de Bangu. Na verdade, era tudo Campo Grande, né? Depois que foi se dividindo e modificando os nomes. Mas eu tenho uma tia-avó que trabalhou na fábrica também, então eu sempre soube, na verdade. A gente, quando estuda a história da moda no Brasil também, a gente pega um pouquinho da fábrica Bangu, né? Dos tecidos que saíam dali pro Brasil inteiro.
Agora os tecidos vêm mais para cá do que daqui para lá. Agora ficou o caminho inverso, né? A China também, se brincar, deve produzir muito material assim, e aí é baixo É custo aqui, verdade. não tem como competir, né? Mas é só te pontuar uma coisa, não sei se você conhece, Coletivo Casa Comum, em Campo Grande. Não conheço. Tem umas meninas que fazem um trabalho muito bacana nessa área aí do design de moda. A Natália Miguel, a Renata Benetti, se não me engano o nome dela. Elas montaram um coletivo e aí cada um tem a sua marca de roupa, né? E Que aí tem legal todo isso. um conceito de sustentabilidade, de consumo consciente, de fazer com que os clientes é, tenham consciência sobre a origem do trabalho, que não é de exploração. E aí tem as costureiras lá. Se não me engano, o Isso eu espaço acho muito, delas muito. fica, se não me engano, o espaço delas fica ali na Olinda Elis. Depois tu joga no Instagram e procura Vou Coletivo Casa procurar. Comum, que o trabalho delas é muito bom. E talvez te interesse aí para vocês fazerem um network aí, trocar ideia e quem Com sabe certeza. surgir uns projetos daí, né? Muito legal. Quando você falou, eu não fazia ideia, nunca tinha ouvido falar. Tem a Natália Miguel e aí tem a Renata Benetti. Aí, se não me engano, a da Renata é uma marca de roupas para crianças. Mas a da Uhum. Natália Miguel, se não me engano, é roupas para adultos mesmo, para mulheres e tudo mais, né? E aí são bem bacanas as roupas delas, e elas mesmo que fazem desenho, e corta lá, faz tudo. Bem bacana. E aí elas se juntaram lá, né? Aí divide Show. os custos e aí manda bala lá. Aí elas falam que, por enquanto, a maior parte dos clientes delas, das clientes delas, são professores, é uma galera mais engajada. Mas elas vislumbram que depois de algum tempo, daqui a algum tempo, mais pessoas tenham consciência, né, sobre saber a origem do que está comprando, o processo da construção daquilo que usam e tudo mais, né? Eu achei o É, trabalho muito bacana e talvez role alguma coisa aí não, sim, eu achei super entre legal, porque realmente vocês. a questão delas é uma questão muito verdadeira, assim, as pessoas mais novas, elas não têm essa, não é que elas não tenham, né? Eu tô generalizando, na verdade. Mas é porque é muito fácil, a roupa tá ali, tipo, na loja, bonitinha, ai, vou comprar essa, entendeu? E eu acho que, mas ainda assim, eu acho que o mercado tá forçando as pessoas a entenderem que não é bem assim, que não é só uma blusinha, que aquilo ali vai ficar ali pro resto da sua vida no meio ambiente, entendeu? Exato, exato. Não, e eu acho muito bacana. E sem contar que também tem um outro ponto, né? Que é o de incentivar a economia regional, e ainda mais nesses tempos de pandemia, né? Os produtores regionais, a costureira regional, todo mundo, né? E a cadeia produtiva, você acaba fortalecendo também a cadeia produtiva regional, né? Porque se você for comprar numa C&A da vida, a gente nem sabe para onde vai parar esses lucros, né? Esses Verdade, dividendos, né? é Se verdade. você comprar de um É, produtor de roupas de moda local, você tem certeza que ele vai consumir por ali, vai ajudar a fortalecer, o mercado da região, o sacolão da região, vai estar consumindo e o dinheiro vai estar rodando e melhorando toda a economia do local, né? Então achei uma ideia muito sim, maneira dela. Depois dá uma olhada. pode deixar, vou procurar sim. E Show de o bola. legal também é que acaba fortalecendo as costureiras, né? Que são as pessoas que são mais prejudicadas nessa cadeia. Exato. E elas chegaram a falar que na pandemia estava um pouco difícil ali manter, mas elas faziam questão de fazer um esforço para manter elas, né? As costureiras e tudo Uhum. mais. E aí fizeram mil e uma coisas, né? Tipo, entregas delivery, e live e tudo para se virar desse período aí conturbado de pandemia. Mas é muito isso, né? Tem que fortalecer as costureiras. É quem Sim, manda ver no recorte ali que tu desenhou, né? é verdade. É que se não fosse, se não fossem as costureiras, a gente não ia conseguir fazer nada, essa é a verdade. A gente ia andar pelado pela rua. Com certeza, com certeza. Então, ó, vamos passar. Essa é uma ideia boa. Depois não esquece de procurar Coletivo Casa Comum. Falei, casa Que eu acho que tu comum. vai, que eu acho que Já tu vai foi ver. gostar. Agora passar para um outro ponto aqui, né? Queria que você falasse um pouco sobre quem é a Gabi nas horas vagas, né?
Fala um pouco sobre que hobbies que você tem, o que você gosta de fazer para distrair. Eu sou um Se pouco tem algum velha. lugar especial, se tem um lugar especial que gosta de ir para descansar a mente. Eu sou um pouco velha, assim, de espírito. Então, pra mim, assim, esse período de ficar em casa, que foi muito difícil pra muitas pessoas, pra mim não foi tão difícil assim. Eu gosto de ficar na minha casa. E eu leio bastante, tipo assim, agora, pra falar a verdade, por conta de celular, internet, direto, a gente acaba esquecendo um pouco isso, mas eu voltei a ler agora. Gosto de ler bastante. Agora no verão. É porque, assim, eu tô de férias dentro de casa, né? Então, no verão eu tento fazer alguma atividade física, seja qual for, né? Senão a gente também enlouquece preso em casa. Gosto muito de filme, assim, sou muito faminha de cinema. Museu, eu tô sentindo uma falta absurda, porque não dá pra ir. Quer dizer, dá pra ir, dá, mas o ideal é não ir, né? Então, eu acho que eu sou assim. Eu gosto, tipo, de absorver, tipo, arte de todas as formas, sabe? Indo no museu, lendo um livro, vendo um filme. E é praticamente isso que eu fiz a minha quarentena inteira. Vou escrever o TCC. Vamos fazer uma pergunta aqui. Pode ser que nosso público aí que está assistindo tenha essa curiosidade, né? Talvez a galera que te segue aí não tenha tido a oportunidade de saber. Qual o seu signo? Que a galera gosta de Eu sou, perguntar essas coisas, né? eu sou Capricórnio. Capricórnio. É, Você tem quantos anos mesmo? Que eu não tinha perguntado. 26. 26, acho. Fiz 26 aninhos. Você gosta de esporte? Gosta de esporte também ou não? Tem algum Eu time de não tenho, futebol? não tenho muito jeito, entendeu? Mas gostar eu gosto de assistir também. Bem, bem lembrado. Tem algum time? Tem algum time especial? Olha aí, olha o Olha, teste. a minha família inteira, na verdade, tipo assim, meu pai é botafoguense e minha família materna é vascaína. Só que meu primo, ele é jogador de futebol e ele joga no Corinthians. Então, quando o Corinthians está jogando, eu torço pro Corinthians. Entendeu? Qual o nome dele? Qual o nome dele? O nome dele é Marlon. Marlon. Ah, zagueiro? Isso, Ele era do Flamengo, né? isso, Era... exatamente. Ah, Aí sim, eu ele era penso, né? daqui da Ele região? tá ainda torcendo pro Flamengo. Olha que situação. Pode crer, pode crer. Ele era daqui da região? Ele era, na verdade, ele é do mesmo bairro que eu, né? Senador Camará. Ah, olha aí, mais um crio, eu não sabia não, É, cara. Olha aí. mais um criança Então quer também. dizer que então, então quer dizer que você tá torcendo para time paulista. Eu tô torcendo pro time paulista. Quando joga, eu torço pro time paulista. Ó, mas tem um time bom aqui na região, o Bangu. Ele tá na Série A do Carioca e tal, então Uhum. qualquer coisa aí do lado do Senador Camará É verdade. tem a ver com a fábrica ali do lado de tecidos. Uma outra coisa agora que eu lembrei é que nesse período de isolamento, acho que muita gente descobriu muitas coisas novas, né? Fazer. Eu tinha essa questão da faculdade, de estar ali no projeto final, mas assim, o que eu gostava muito de fazer, que ainda estou fazendo, é reformar a própria casa, né? Tipo assim, eu aprendi coisa, porque precisava reformar aqui, reformar ali, consertar ali, e aí não podia chamar ninguém para dentro de casa, pintar parede agora é comigo mesmo, pode me chamar se precisar, entendeu? Mas é isso, a vida, a gente vai evoluindo, vai aprendendo um pouquinho cada dia, né? Então, a gente, ó, é só ter a Exatamente. cabeça aberta para isso, que vai estar sempre evoluindo. Até num período que a gente está preso em casa, tem como a gente evoluir também. Pois é, exatamente. Uma outra coisa aqui, ó, passando para uma outra etapa aqui da nossa conversa, queria que você falasse um pouco sobre como que você se vê, né, no futuro, o que você planeja mais ou menos, o que você está almejando aí, que caminho quer traçar, talvez, planeja, almeja traçar. Eu acho assim, eu não gosto muito, eu gosto e não gosto dessa projeção do futuro, porque eu acho que quando você idealiza muito e aquilo não dá certo, você acaba tendo uma frustração muito grande.
Mas eu penso muito em fazer uma pós-graduação. Não penso em fazer agora, porque tipo, acabei a minha graduação, então assim, minha cabeça está descansando do TCC. Mas eu penso em fazer uma pós-graduação, né? E essa marca que eu desenvolvi para o TCC, como ela é um nenenzinho ainda, eu penso em evoluindo ela aos pouquinhos, sabe? E espero que lá na frente ela esteja um pouco maior do que é hoje. Show de bola, show de bola. E aí pensa em talvez abrir uma própria confecção, ou então Sim, talvez pensar em uma iniciativa igual das meninas aqui de Campo Grande, né? De fazer uma união com outras marcas, de outras empresas pequenas, né? E talvez unir forças para potenciar os negócios todas. Eu acho muito importante o trabalho coletivo. Eu não conhecia esse coletivo que você falou, então, tipo assim, agora eu tenho curiosidade de conhecer, mas eu tenho essa vontade, eu não tinha, eu passei a ter essa vontade de aprender, que eu acho que hoje em dia é menos burocrático, né? É um pouco mais fácil você conseguir ter o seu próprio negócio. E eu penso nisso daqui pra frente. Boa, boa. Pensa em dar aula em algum momento da vida aí para o futuro? Dar aula, não? Eu tinha um Não pouco penso dessa coisa na cabeça. Eu tinha um pouco dessa coisa na cabeça, assim. Eu tinha um pouco dessa coisa na minha cabeça, né? Talvez lá pra frente, né? Tipo, pensa em fazer. Depois que estiver cansado da correria aí do dia a dia, né, na juventude, aí pensa em fazer um mestrado e aí dar aula em uma faculdade, pronto. Mas aí também nem sei muito se for pra essa área ou não. Mas você não tem esse plano aí B, C, D, F, G. Não. Não, mestrado não tenho. A pós-graduação eu tenho muita vontade de fazer. Mestrado eu não. É porque o mestrado é muito pesquisa, né? Muita parte acadêmica, teórica, né? Então é um pouco mais densa. Exatamente. A pós-graduação não, ela tem gosto muito. tem um pé muito na prática, né? Exatamente. Mas essa é a diferença, né? A pós-graduação ela é mais da prática e o mestrado é aquela parte mais de estudar a teoria ali direto. Acho que é por isso, inclusive, que eu não tenho tanta vontade, assim. Mas eu gosto de pesquisa, eu sou boa pesquisando, sabe? Boa, boa. Ei, eu queria só deixar um espaço aberto se você quiser mandar alguma mensagem, se você quiser fazer uma pontuação, falar alguma coisa sobre algo que você acha que eu deveria ter mencionado. Fica à vontade. Esse espaço agora aberto para você falar. Não, é porque eu me apresentei, eu não sei se você já fez esse vídeo antes, essa live antes, já. Não, é a primeira vez, primeira vez. Não. Eu me apresentei e você não se apresentou. Quer que eu me apresente? É. Show, show. Então vou me apresentar. Galera, Gabi, todo mundo que tá aí, que vai assistir depois. Eu sou o Cleiton, eu sou jornalista, formado pela Rural. Eu trabalhei no Jornal Atual, que tem sede em Itaguaí, mas que cobre também a cidade seropédica, de Mangaratiba e um pedaço da Zona Oeste, né, que é Campo Grande, Santa Cruz. Fiquei lá 1 ano e meio, praticamente. Uhum. E aí depois eu saí, fui trabalhar na Universidade Rural, na assessoria da universidade, na parte da pró-reitoria de graduação. E eu meio que era um elo entre a coordenadoria geral, né, da reitoria e a pró-reitoria. E aí, antes disso, né, na época da faculdade, trabalhei também no programa Sem Censura, não sei se já ouviu falar, da TV Brasil, que era apresentado pela Leda Nagli, uma jornalista que já foi apresentadora do Jornal Hoje, e que hoje em dia tem um canal no YouTube também, né? Meio polêmica agora, tem uma galera que chama ela de Miriam, porque entrevistou o Olavo de Carvalho, mas é uma profissional excelente. Ela conseguia ter a proeza de dia que não tinha nenhum convidado, né? Porque a gente fazia produção. A gente pesquisava, via o que estava saindo na mídia e tudo mais, para sugerir, né? Entrevistados para ela. Dia que não tinha, ela puxava o caderninho dela lá, chama lá tal ator, daqui o telefone, chama lá.
de tanta influência que ela tinha, né? Então, aprendi muito com ela, com a Leda Nagli nesse tempo lá. Olá, Silvia, boa noite. Então, foi uma experiência também muito bacana para mim, né? Essa vivência lá na TV Brasil, sem censura. E como o programa era ao vivo e diário, tinha toda aquela adrenalina ali do faltam 10, falta 5, entrou no ar, silêncio no estúdio. Então, era uma correria boa todo dia, né? Então, a metade do tempo a gente ficava lá na redação, agendando os entrevistados dos outros dias, né? Eram 5 entrevistados por dia, né? De segunda a sexta, e eram 2 horas e meia de programa, né? É mais ou menos o formato que a Fátima Bernardes copiou depois. E aí, nisso, tinha um cantor, um ator, conheci lá na Carolina nessa época, Nando Reis, Lenine, Erasmo Carlos. E aí era uma experiência muito bacana, né? Mas aí como é uma empresa pública, né? É a única empresa pública de comunicação de TV, rádio e agência de comunicação, só podia com um concurso. Mas aí como estava naquela transição do impeachment da Dilma e tudo mais, não teve concurso, parece que não vai ter tão cedo também, aí eu tive que seguir outros caminhos. Vai ter, parece. E aí de lá da TV Brasil, do programa Sem Censura, eu fui parar aqui no Jornal Atual, em Itaguaí. Aí depois eu fui na Rural, e aí agora estou me aventurando por outros projetos, uns projetos que eu queria ter iniciado já há bastante tempo, né, desde que eu formei. Mas não tinha conseguido muito tempo e também não tinha apertado aquele botãozinho, né? É agora. E começado a fazer, né? Então esse sou eu. Aí paralelo a isso, né? Que aí não é necessariamente a parte profissional. Mas também diz um pouco quem eu sou, né? Já que é para me apresentar. Foi o seu desafio aí. Eu também ajudei a construir por uns 2 anos, não, desde 2017, coletivo tudo numa coisa só, que é daqui da região, né, da Zona Oeste. E aí tem gente de todos os bairros, né? Tem gente de Bangu, de Jabu, tem Realengo, tem de Guaratiba, Campo Grande tem uma pancada, a maioria, tem de Santa Cruz. E aí esse coletivo faz vários projetos. E aí tem projetos que são ligados à questão de fortalecer o pertencimento regional. A gente conta histórias dos bairros e para crianças de orfanatos, de abrigos. E depois a gente bota todas essas crianças dentro de ônibus e leva nos locais. E aí a gente já contou 2 histórias de 2 bairros, Santa Cruz e Bangu. E aí a gente levou eles na história de Bangu, na fábrica Bangu, levamos lá no estádio Guilherme da Silveira. A gente mostrou um pouco isso na história, depois levou eles para conhecer presencialmente. E aí diversos projetos, né? E aí desse coletivo, tudo uma coisa só, surgiu a ideia da gente buscar tentar um representante regional para fortalecer esses valores que a gente já defendia enquanto coletivo, só que institucionalmente, né? E aí a gente foi construir a candidatura do William Siri. Não sei se já ouviu falar. Já ouviu falar? Não. William Siri, ele foi eleito agora, vereador. E aí agora a gente tem no coletivo um representante institucional, né? E aí o coletivo é muito isso, né? Molecada igual a gente, assim, nossa faixa etária, que tava meio que inconformada, né? Tudo é na Zona Sul, por que só tem as coisas na Zona Sul se a gente tem conhecimento, tem gente boa pra caramba aqui, se tem de tudo aqui, se só em Campo Grande tem 3 shoppings, se não falta cantor, que não falta talento, por que a gente tem que ficar tudo indo lá pra Zona Sul? E aí juntou essa galera jovem, né, que é mais ou menos da nossa cidade assim, nossa faixa etária, e aí a gente falou, pô, vamos começar a fortalecer aqui, vamos tentar virar esse jogo. E aí agora, né, isso foi em 2016, e aí eu entrei um pouquinho depois, em 2017. E aí agora conseguiu ser eleito, né, o William Siri. Depois dá uma olhada, o William Siri. E aí daqui da Zona Oeste, a pauta é muito essa, né? Levar os valores que a gente cultiva, né, daqui da Zona Oeste,
fortalecer essa perspectiva de empreendedorismo, valorização regional, para as autoridades olharem com um olhar mais carinhoso, mais atento para cá, para a gente conseguir desenvolver aqui, né? Porque a gente não quer sair daqui. A gente quer que aqui tenha essa oportunidade e que aqui comece a virar um polo, um centro de referência cultural, de moda, de arte, de música, de tudo, para a gente não precisar ficar saindo daqui, né? Você que falou uma coisa agora, eu me lembrei de uma coisa que minha mãe sempre fala, assim. Eu moro do lado da Fazenda do Viegas, não sei se você já ouviu falar. A Fazenda do Viegas era um ponto de parada que Dom Pedro fazia quando ia para a fazenda dele em Santa Cruz. Essa fazenda, ela tá destruída. Assim, abandonada, o segundo andar dela, o teto desabou, e a minha mãe é muito inconformada com isso. E foi até bom você ter falado isso, que de repente esse coletivo ele pode ajudar nesse sentido, né? Porque tem muitos prédios que estão assim se desfazendo, sabe? Tipo, a história do lugar está se desfazendo porque a prefeitura não toma conta, né? Tipo, a prefeitura não está se importando com o que está acontecendo aqui. E aí isso acaba se deteriorando com o tempo, né? E achei, agora, você falou desse coletivo aí, acho que super interessante para a gente tentar, sei lá, fazer alguma coisa para fortalecer isso. Porque eu sei da fazenda porque ela é do meu lado. Mas existem outros lugares, com certeza, né? Que estão abandonados por aí. Sem dúvida, sem dúvida. E a gente precisa muito disso, né? Desse sentimento de, poxa, por que que eu tive acesso a conhecimento, acesso à informação? Eu sei que isso não é para ser assim, né? Não é para ficar do jeito que tá, mas vou ficar de braço cruzado olhando, esperando alguém resolver. Não, vamos se organizar, vamos se juntar para fazer o que der e cobrar quem tem o poder, quem tem a atribuição de direito, que faça também, né? Então é bacana ouvir isso aí, que essa indignação, né? Esse sentimento que a gente teve de por que tem toda hora ficar saindo da Zona Oeste para fazer as coisas e não aqui? Isso também tem um pouquinho de reverberação aí no seu trabalho, né? Então é bacana ver isso. Então esse basicamente sou eu, né? Só que aí tem muitas outras coisas também. Se deixar eu falar, eu falo muito. Não, eu ainda falei com a minha mãe sobre essa indignação dela da fazenda, porque nesse livro do André Luiz Mansur, essa fazenda ela é estada, entendeu? Então, assim, eu fiquei, caraca, gente, era um lugar super importante, né? Não que eu seja defensora do colonialismo, não, mas assim, era um lugar que tem um marco histórico. E tá se deteriorando, tá acabando, tá morrendo, né? Exato, exato. E se esses traços históricos eles vão se perdendo com o tempo, daqui a pouco não vai ter nem nada que cause, digamos, esse sentimento de pertencimento, né? E aí, se a população que mora aqui não tem esse sentimento de pertencimento, ela não defende. E se ela não defende, não vai ter nada aqui. E se não tiver nada aqui, a gente vai ter que sair daqui. Aí ferrou. A gente não pode deixar. Faz todo sentido. Até em relação a... Por exemplo, eu quando eu trabalho como modelo, eu trabalho muito pela Zona Sul, centro Zona Sul. E aí até meu pai se perguntou se eu morei... Eu esqueci o nome do bairro. Mas, pai, porque, tipo, você morando em Camará já é difícil pra eu ir. Imagina se eu entrar mais, sabe? Eu acho que hoje as pessoas não têm tanto esse constrangimento com o subúrbio. Eu não sei o que aconteceu, assim. Que hoje em dia todo mundo não tem vergonha da origem, entendeu? De ser quem é, de dizer de onde veio. Eu acho isso muito importante justamente por essa questão que você falou, de preservar, no final das contas, a sua identidade, preservar o seu passado, a sua história, né? Eu acho super válido, acho essencial, na verdade, hoje em dia. Show de bola, show de bola. Então, eu acho que é isso. Tem alguma outra questão que você queria falar que você acha que é importante que eu não mencionei? Acho que era mais isso, né? Não, eu achei que você finalizou da forma certa, sabe? Eu vejo hoje em dia muitas pessoas da Zona Oeste que não têm a vergonha de dizer que são de onde são, né? Eu, por exemplo, vou te falar que, sei lá, 10 anos atrás eu jamais falaria que eu era de Senador Camará. Porque a gente impõe a gente que tipo, o lugar é ruim, ali não tem ninguém que é bom, ninguém que preste, né? Então,
você fica com esse constrangimento. Cara, assim, existem pessoas incríveis aqui, pessoas que trabalham, que, tipo, vão trabalhar todo dia para trazer o pão para mesa, sabe? E moram aqui ou porque gostam, ou porque não, de repente não tem condição de ir para outro lugar mesmo. Falo isso, tipo assim, pensando em toda a Zona Oeste, né? E é isso. Eu vejo muita gente que acaba ficando famosa, por um grande exemplo, agora, Jojo Todinho, milionária, que saiu aqui do mesmo bairro que eu. Conheço outras pessoas que são de Bangu, outras de Campo Grande, Nova Iguaçu, tu sabe? Eu acho incrível isso que está acontecendo agora, de verdade. Show de bola, show de bola. Que bom que a galera tá mudando um pouco dessa percepção, né? E passando a olhar com outros olhos a nossa região, né? Então, acho que agora a gente passou aqui da 1 hora. Aí, como a gente tinha combinado de 1 hora, fazer uma live de 1 hora para não ficar muito cansativa também. Então, vamos agora para as considerações finais, né? Para a gente se despedir. Mas antes, eu gostaria de agradecer muito você ter topado de participar dessa conversa muito bacana. Ela faz parte de um projeto aí que eu tô criando, né, de tentar estimular diálogos com pessoas que inspirem Participaram, mas outras. assim, a oportunidade de poder, acho fundamental. E é isso. Eu adorei, na verdade. Foi uma conversa bem leve, bem. Show de bola, show de bola. Desculpa aí que eu falo muito. Aí também teve essas questões de delay e tudo mais, mas no geral achei que foi perfeito. Então, muito obrigado por tudo. Espero que a gente se encontre aí, talvez, no futuro não muito distante, para talvez fazer estreitamento de alguns laços aí com a galera da Casa Comum, né? Do coletivo Casa Comum, e aí ver você voando por aí, né? Que aí eu vou ter um orgulho gigante. Gabi passou lá na live do Diálogos do Oeste e agora tá aí, ó, brilhando. Então, todo sucesso para você, boa sorte na trajetória. Muito obrigado pela ideia de fazer o seu trabalho aí, valorizando nosso subúrbio querido, nosso bairro de Campo Grande. Então, é mais isso, né? Agradecer por você ter feito tudo que faz, por você ser quem é, e desejar muito sucesso aí na sua trajetória. Nada, que isso. Como eu já te falei, eu acho fundamental pra gente se fortalecer para levantar essa bandeira. No que eu puder ajudar, só chamar. Show de bola. Tchau, tchau. Valeu, galera. Abração aí para quem acompanhou. Um abraço aí para quem vai acompanhar depois. Né? Relaxa. Tá suave. Olha lá, ó, 5 estrelas, segundo a Energia. Tá excelente. Quem for meu seguidor também, estiver assistindo depois, sigam lá, Gabi. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, galera. Papo muito bom. Valeu, galera que acompanhou aí. Até a próxima. Fiquem atentos aí no meu Instagram. Sigam quem não segue ainda. Quem estiver assistindo depois aí também. Um abraço. Se puderem dar fortalecida dando like. É a forma de fortalecer nosso trabalho aí. Quem não me conhece, só ir lá no meu Instagram e ver um pouco mais. Estou desenvolvendo um pouco de conteúdo sobre a nossa região, né? Então, tchau, tchau. Até a próxima, galera. Grande beijo. E que seja a primeira de muitas. Diálogos Zona Oeste. Estreou com o pé direito. Abraço. Tchau, tchau.